Atenção, ouvintes da Evangélica FM, para o top de 5 segundos. A partir de agora, você estará ouvindo o programa Academia do Concurso, um programa que ajuda você a se preparar para passar em qualquer concurso público sem perder o contato com Deus. Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Apresentador, professor Elisomar Alves. O lema é estudar até passar. Agora, aqui na Evangélica. Boa noite, amado ouvinte da Evangélica FM, Web Rádio Evangélica FM. Estamos aqui mais uma vez nesta terça-feira, quando são 8 horas e 47 minutos, dia 14 de janeiro de 2020, 14 dias já deste novo ano. O tempo passa rápido, o tempo passa depressa. E falando em tempo passa depressa, né? O concurso está bem em cima aí, dia 2 de fevereiro, tá bom? E o desespero começa, né? Mas quem já está estudando há mais tempo não vai ficar tão desesperado, mesmo assim há um pouco de desespero, né? E alguns querem estudar agora em cima da hora. Estude mesmo assim, tá? Então, mais uma vez estamos aqui. Eu estava falando sobre licença na última aula, que foi ontem. Hoje eu vou continuar falando sobre licenças, conforme a lei 0066, que é o Estatuto do Servidor Público do Estado do Amapá. Nós começamos o nosso programa sempre com a nossa meditação, que hoje é o capítulo 4 do livro de Jó. Eu quero mandar um alô aí a todos vocês que estão nos ouvindo. Você é convidado então a nos assistir pelo Face Evangélica FM, e daqui a pouco eu vou estar divulgando também no meu Face, Elisomar Alves. Tá bom? E se você quiser que eu envie o link para você pelo seu WhatsApp, é só mandar uma mensagem para 991786210. 991786210, código de área 96, tá bom? Então, estamos aqui eu, Elisomar, que vos fala, professor Elisomar, irmão Júnior Soares também, que é o diretor da rádio, está aqui comigo dando todo o apoio neste programa, graças a Deus, e com você aí que está do outro lado, tá bom? Então, obrigado pela sua presença, pela sua participação. Você pode estar me ouvindo hoje ou um outro dia, não importa. O importante é a sua presença, aprendendo cada vez mais, tá bom? Vamos começar então nossa meditação de hoje. Jó, capítulo 4. Jó, capítulo 4, você pode ler o versículo 3 ao versículo 5, juntamente comigo, tá bom? Diz assim, Jó 4, 3 a 5. Pense bem, você ensinou tantos, fortaleceu mãos fracas, suas palavras davam firmeza aos que tropeçavam, você fortaleceu os joelhos vacilantes, mas agora que se vê em dificuldade, você desanima, quando você é atingido, fica prostrado. Jó 4, 3 a 5. Ele faz... Um dos amigos de Jó traz à memória em seu discurso a atuação de Jó junto à sociedade em que vivia. Ele mostra que Jó tinha uma boa participação social, ajudando pessoas, ora ensinando, ora aconselhando, fortalecendo, ajudando os que caíam, fortalecendo os fracos. Ele fala isso para em seguida chamar a atenção de Jó, dizendo-lhe que agora que a situação de sofrimento é com ele desanima, fica prostrado, Ele parece insensível ao grande sofrimento do patriarca e exige dele um comportamento difícil de se esperar de alguém naquelas condições que Jó estava. Além disso, ele apresenta o pensamento dominante da época. Qual seria? É de que a pessoa boa nunca poderia sofrer o mal, pois o mal é consequência daqueles que plantam a iniquidade. O mal vem para aqueles que plantam a iniquidade. Era o pensamento dominante da época. Mas ele não vê Jó se acusando. Logo, leva a um pensamento de que o homem não pode se achar justo, pois
o que é o homem perto dos anjos? Pensa ele, né? Os quais Deus também os acusa. Deus acusa até os anjos, segundo ele faz. Quanto mais nós, que moramos em casas de barro, e o fundamento das mesmas é o pó da terra. Mas Jó parece não ligar para o que falam dele. Ele permanece firme, não maldizendo a Deus e ao mesmo tempo procurando entender por que tamanho mal lhe sobreveio. Se ele não era digno de acusação tão grande que lhe provocasse tamanho mal, por que então estava passando por aquele sofrimento? Isso Jó só entenderá no fim da provação. Jó está cheio de perguntas, mas lá no fim da provação é que ele vai entender. A lição que tiramos disso é que realmente, se você está sendo provado, se eu estou sendo provado, vamos ficar firmes, vamos continuar confiando em Deus e acreditando. Mesmo que outras pessoas nos acusem, assim como ele acusou a Jó, pensando que se ele estava sofrendo era por causa de pecado. E hoje está provado, a teologia de hoje deixa claro que não. O justo sofre também. O justo pode sofrer privações. Jesus mesmo disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ora, se ele veio ao mundo para ser o exemplo para nós, ele venceu o mundo, então ele quis dizer: se eu venci, vocês vão vencer também. Jesus, ele veio para morrer por nós na cruz do Calvário, para ser então a expiação por nós, para ser a oferta. Ele foi o sacerdote, ele também foi a oferta. Mas será que ele veio apenas para morrer por nós? Com certeza não. Porque se Jesus tivesse vindo apenas para morrer por nós, ele não tinha feito discípulos, ele não tinha curado pessoas, ele não tinha anunciado o evangelho. Jesus, ele foi morrer na cruz do Calvário, ele se entregou à morte aos 33 anos. Que não foi a morte que veio até Jesus, ele foi até a morte porque era o tempo dele, ele veio para cumprir o propósito. Então, se Jesus só se entregou à morte, a morte de cruz, apenas aos 33 anos, significa que Jesus não veio apenas para morrer por nós. Antes disso, Jesus veio para nos ensinar a viver. E foi isso que ele fez todo o tempo aqui na terra. Cada momento que ele tinha, cada oportunidade, ele ensinava os discípulos. E depois, lá no fim, ele disse: isso que eu estou fazendo com vocês, vão e façam aos outros. Façam aos outros. Aqui no meu reino, o maior é o menor. O maior é o que serve. Vocês vão contrariar as propostas do mundo, os costumes do mundo. Porque no mundo os maiores são servidos, mas vocês não. Vocês vão servir, porque no meu reino, o maior é aquele que serve. Então o reino de Deus foi implantado na terra através de Jesus Cristo. E esse reino está até hoje, cada vez crescendo mais e mais. Você que está me ouvindo, com certeza você faz parte desse reino, pois se você já aceitou esse homem chamado Jesus, esse homem que é Deus, que esteve entre nós, palmilhando nesta terra. Então sigamos o exemplo desse homem persistente chamado Jó. Mesmo na maior dificuldade, ele continuou acreditando. Mesmo com tantas dúvidas, com tantas perguntas, ele continuou acreditando e não abandonou o caminho de Deus. Amém? Essa é a nossa meditação de hoje, baseada no capítulo 4 do livro de Jó. Que Deus em Cristo nos abençoe e nos guarde hoje e sempre. Amém. E graças a Deus. Você está ouvindo o programa Academia do Concurso com o professor Elisomar Alves. Muito bem, estamos de volta após este hino maravilhoso dessa cantora Gabriela Rocha, né? Gabriela Rocha, muitos hinos maravilhosos. Vamos ouvir um outro daqui a pouco. Se você quiser, você pode pedir também um hino da Gabriela Rocha que você gosta para a gente tocar aqui, tá bom? Então, eu passei para vocês na aula anterior sobre licença, comecei o assunto e hoje vou continuar a outros assuntos sobre a Lei 0066, que com certeza é assunto certo, tema certo no concurso da Assembleia Legislativa do Estado do Amapá. Eu falei, só para relembrar aqui, eu falei da licença por motivo de doença e pessoa da família,
Eu falei da licença por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro. Eu falei da licença para prestar o serviço militar. Eu falei da licença para atividade política, licença-prêmio por assiduidade, licença para tratar de interesses particulares. Falei de licença para desempenho de mandato classista. Falei da licença para realizar aperfeiçoamento, estágio, pós-graduação e especialização. Agora vou falar sobre licença gestante, adotante e a licença paternidade. Ei, professor, eu quero essa aula anterior, como é que eu faço? Entre então no meu Face, Elisomar Alves, que está lá, a aula na data de ontem, tá bom? Dia 13. Eu no Face da Evangélica FMAP, e você terá esta aula também na data de ontem, tá? Vamos lá. Licença a gestante, você vai encontrar no artigo 229 da Lei 0066. Essa licença será concedida a servidora gestante por 180 dias consecutivos. Veja que a lei não fala 6 meses, ela fala em dias. 180 dias consecutivos, sem prejuízo da remuneração. Significa que é uma licença remunerada e poderá, então, ter início no primeiro dia do 9º mês de gestação, salvo antecipação por prescrição médica. Então, a pergunta: a licença a gestante pode começar a partir de qual mês? No 9º mês, no primeiro dia do 9º mês, ela já pode entrar de licença. Não precisa esperar ter o bebê para entrar de licença maternidade. Basta ela requerer a partir do dia 1º do 9º mês, se a mulher já quiser entrar de licença, tá bom? A maioria espera nascer o bebê para tirar licença, né? Trabalha até quando pode, mas se quiser, a lei já garante. E se a mulher precisar, então, entrar de licença antes do 9º mês, aí tem que ser por prescrição médica. Só o médico, então, prescrevendo que a mulher já precisa entrar de licença, ele vai dizer lá os motivos. Então, é possível, sim, entrar de licença antes do 9º mês, mas para isso é preciso prescrição médica, tá bom? E como que ficam alguns detalhes aqui da licença? Num caso de nascimento prematuro, tá bom? Nasceu a criança, mas nasceu prematuramente. A licença vai ter início imediato a do parto, tá bom? Digamos que foi com 8 meses, foi prematuro. Ela não vai esperar, a criança terá 1 mês para tirar a licença, não. É imediato. A licença terá início a partir do dia imediato ao do parto, provado mediante certidão do registro de nascimento. Então, a mulher tira a licença imediatamente, né? E depois o servidor vai comprovar, então, através do registro de nascimento, tá bom? Nasceu prematuro. E quando a criança nasce morta? Poxa, nasceu morta, a mulher tem direito à licença maternidade? Sim ou não? Tem licença. Tem licença, porque a licença maternidade ela é tanto para proteger a vida da mulher quanto da criança, né? Nesse caso, infelizmente, a criança nasceu morta, mas a mulher ela precisa de um resguardo, ela precisa de um tempo de descanso. Então, ela vai ter 30 dias, tá bom? A partir do momento do parto, ela tem 30 dias daquele evento que a criança nasceu morta. Então, com 30 dias ela vai ser submetida a exame médico e o médico vai dizer se ela precisa de mais tempo ou não. Mas de início, a mulher tem então 30 dias de licença. A lei diz que, decorridos 30 dias do evento, a servidora será submetida a exame médico e, se julgada apta, reassumirá o exercício, tá bom? Então, depende de uma avaliação médica se a mulher fica mais tempo de licença ou se ela volta a trabalhar no caso da criança ter nascido morta, que com certeza é um baque muito grande para a mulher, tá bom? Então você olha isso no artigo 229 e diz assim: será concedida a licença à servidora gestante por 180 dias consecutivos sem prejuízo da remuneração. Aí, parágrafo 1º do artigo 229 diz assim: a licença gestante poderá ter início no primeiro dia do 9º mês de gestação, salvo antecipação por prescrição médica. Acabei de explicar. No caso de nascimento prematuro, a licença terá início a partir do parto. No caso de natimorto, o natimorto é quando a criança nasce morta, tá bom? Aí, decorridos 30 dias do evento, a servidora será submetida a exame médico e, se julgada apta, reassumirá o exercício. Em outras palavras, ela tira a licença imediatamente de 30 dias
mas nesse período, no último dia, ela deve ser submetida a exame médico e o médico vai dizer se ela precisa de mais tempo de licença ou se ela já pode voltar ao trabalho, tá bom? E no caso de aborto, atestado por médico oficial, tá bom? Tá no parágrafo 3º do artigo 229, a servidora terá direito a 30 dias de repouso remunerado também. Lembra que tudo isso que eu estou falando aqui é remunerado. Mesmo que seja em caso de aborto, a servidora tem direito a 30 dias de repouso remunerado, tá bom? Olha só, tá no artigo 3º, diz aqui, no parágrafo 4º do artigo 229, num caso de aborto atestado por médico oficial, o médico oficial vai comprovar o aborto, a servidora terá direito a 30 dias de repouso remunerado, tá bom? Também o artigo 230 diz assim, pelo nascimento ou adoção de filhos, nascimento ou adoção de filhos, o servidor terá direito à licença paternidade de 15 dias, tá bom? A licença paternidade, o homem, o pai, tem direito à licença também? Sim. Qual é o tempo de licença dele? 15 dias consecutivos. É só 15 dias, tá? Do homem, né? Todo esse tempo não. Diz que é só para ele ficar comemorando mesmo e depois voltar a trabalhar. Então, 15 dias. E mesmo que seja filho adotado, ele vai ter direito a 15 dias. É o mesmo tempo. Licença paternidade, seja filho adotado, seja filho natural, ele vai ter direito à licença de 15 dias. Já para a mulher, o prazo é escalonado, depende da idade da criança, tá bom? Olha só, no artigo 232, fala que a servidora que adotar ou obtiver guarda judicial para fim de adoção de criança, será concedida a licença maternidade da seguinte proporção, tá bom? Lembra que essa guarda judicial não é qualquer guarda judicial, não. Eu estou com a guarda do meu sobrinho. Não. É guarda judicial para fim de adoção. Então, no caso da mulher que adota a criança, se ela adotou a criança, tá bom? Primeiro caso. Ou se ela obtiver guarda judicial para fim de adoção. Nesses dois casos, ela vai ter direito à licença maternidade. Qual a proporção? Aí vamos ver qual a proporção que a lei fala. Então, assim, ó. No caso da adoção ou guarda judicial de criança, com até 1 ano de idade, o período de licença será de 180 dias. Então, até 1 ano de idade, grave, é o mesmo prazo da licença normal, que é 180 dias, do filho natural. É o mesmo prazo, 180 dias, tá bom? Então, essa é a primeira hipótese. A segunda hipótese, no caso de adoção, guarda judicial de criança a partir de 1 ano até 4 anos. Eu não sei em que eles se basearam isso. E também não está em discussão. É importante você gravar o que está na lei. Depois a gente entra nas discussões, né? Se concorda ou não concorda. Então, de 1 a 4 anos, se a criança tem entre 1 ano completo, tá bom? Tá bom, mais de 1 ano, quer dizer, a partir de 1 ano, ou seja, mais de 1 ano e um dia em diante, até 4 anos de idade, o período de licença já diminui pela metade, já cai pela metade, cai para 90 dias, tá bom? Então, até 1 ano, 180. A partir de 1 ano, tá bom? Não é de 1 ano, é a partir de 1 ano até 4, 90 dias, tá bom? E no parágrafo 3º do artigo 232, fala a terceira hipótese, no caso de adoção ou guarda judicial de criança a partir de 4 anos até 8 anos. A partir de 4 anos até 8 anos de idade, o período já cai um pouco, cai 30 dias, ou seja, fica 60 dias, tá bom? Então é escalonado, 180, 90 e 60 dias. 180 é até 1 ano de idade. 90 dias a partir de 1 ano até 4. 60 dias a partir de 4 anos até 8 anos, tá bom? Mais uma observação, a licença maternidade, na forma deste artigo, só será concedida mediante a apresentação do termo judicial de guarda a adotante ou guardiã, tá bom? Ou seja, ela tem que comprovar documentalmente. E o documento que a lei fala é o termo judicial de guarda a adotante, tá? Ou a guardiã. Esse é o documento que a lei fala, um documento judicial, ok, pessoal? Então, eu acabei de falar estou falando ainda sobre licença maternidade, como eu disse, ela tem muitos detalhes, tá bom?
Olha aqui, a licença maternidade, só será concedida mediante a apresentação do termo judicial de guarda adotante ou guardiã. Aqui no artigo 232A, diz assim: as licenças à gestante, a adotante e a paternidade previstas nesses artigos, nos artigos anteriores, né, são garantidas, inclusive aos casais homoafetivos. Então, isso é novidade, incluída em 2017, os casais homoafetivos que adotarem, que tiverem filhos naturais, né? Também os pais vão ter que decidir, né? Qual dos dois é o pai. Então, os casais homoafetivos, os casais homoafetivos têm direito, né? Tem direito. Tem que decidir, porque num casal homoafetivo tem um que vai ter que fazer o papel da mãe e o papel do pai, para poder um pegar 15 dias e o outro o tempo normal, dependendo da idade da criança, né? É só uma observação legal que eu estou fazendo. Não é uma observação discriminatória, mas é uma observação que dá para a gente pensar sobre isso, né? O certo é o que vai cair na sua questão, é exatamente o que está no artigo 232A. O que é que diz? Vou repetir para você, quem sabe você não vai ter tempo de ler mais, então ouça aí. As licenças a gestante, adotante, paternidade, previstas nesta lei, ou seja, nos artigos anteriores, nesta lei que eu acabei de falar para você, são garantidas, inclusive, aos casais homoafetivos. Ok, pessoal? Olhe para o primeiro do artigo 232A. Será concedida a licença maternidade a um membro do casal. Aqui já está explicando a minha dúvida. Olha, está vendo como é uma dúvida bem clara? Será concedida a licença maternidade a um membro do casal, enquanto o outro terá direito à licença paternidade. Eles vão se decidir, ficando a critério destes escolherem os beneficiados, tá bom? Então, as duas mães ou os dois pais vão escolher. Você vai tirar aí os 180 dias e eu vou tirar os 15 dias, se a criança for até 1 ano de idade. E se a criança for a partir de 1 ano até 4, aí cai para 90 dias, tá bom? Cai para 90 dias. E se a criança tiver a partir de 4 até 8 anos, aí cai para 60 dias. E quando eu estava estudando aqui, me veio uma pergunta: e a criança a partir de 8 até 12? Porque segundo o Estatuto da Criança e Adolescente, até 12 anos é criança. Então os nossos legisladores esqueceram das crianças de 8 até 12 anos. Cabe, então, uma reivindicação dos pais pedirem para que seja acrescentado nesta lei essa licença para os pais que vão adotar as crianças com mais de 8 anos até 12 anos, que inclusive é mais difícil, é a maior dificuldade, porque a maioria dos pais quer adotar apenas crianças, quanto menores, é o que mais eles querem. As crianças maiores já fica mais difícil serem adotadas. Então, eu acredito que o benefício para os pais que adotam as crianças com mais idade é que deve ser um benefício maior. É só um comentário à parte meu aqui, do professor Lisomar. Então, eu acho que os pais que adotam crianças com um pouco mais de idade é que deveriam ter um benefício, não poderiam ser esquecidos, justamente para incentivar também a adoção, tá bom? Incentivar a adoção de crianças com mais idade. Então, a lei não contemplou aqui os pais que adotam crianças a partir de 8 anos de idade, tá bom? Mas futuramente eu creio que com o pedido do povo, com os nossos deputados aí, o deputado que você vai eleger, você pode colocar isso como um pedido para que ele crie um projeto de lei para alterar a lei 0066 e acrescentar as crianças a partir de 8 anos até 12, os pais das crianças, para que eles tenham direito também a essa licença paternidade e maternidade. Da licença por acidente de serviço. Ok, acabei aqui a licença maternidade, já falei da licença paternidade. Só repetindo, a licença paternidade é 15 dias, tá bom? A lei federal coloca 20 dias, não confunda, o nosso caso é estadual, é 15 dias mesmo, tá bom? Então o importante é você gravar isso, que é 15 dias. Vamos falar sobre a licença por motivo de acidente de serviço, é uma licença muito importante, porque sabe-se que nós estamos passivos de acontecer isso, infelizmente. Então, de acordo com o artigo 233 do Estatuto, será licenciado com remuneração integral
E quando eu falo de remuneração, você que já teve uma aula comigo da Lei 066, a remuneração inclui o vencimento, né, mais as vantagens, tá bom? VV, vencimento mais as vantagens, ou seja, tudo o que a pessoa, aquele servidor vai receber durante aquele mês, né? Vencimento mais as vantagens. Então, quando a pessoa vai entrar de licença, ela vai receber a sua remuneração integral. O servidor acidentado em serviço, tá bom? Então, o Estatuto conceitua acidente de serviço. O que é acidente de serviço, né? É como o que é o dano físico ou mental sofrido pelo servidor que se relacione imediata ou imediatamente com as atribuições do cargo exercido. Então, esse acidente de serviço tem que ter a ver com o serviço, né? Imediata ou imediatamente com o serviço que o servidor está fazendo. Pode ser o dano físico, um dano mental sofrido pelo servidor e tem a ligação imediata ou imediatamente com as atribuições do cargo efetivo, tá bom? Tem que estar ligado ao cargo que ele exerce. Uma observação aqui: equipara-se acidente em serviço. Duas situações: o dano decorrente da agressão sofrida e não provocada pelo servidor no exercício do cargo. Imagina, o servidor está trabalhando e ele sofre uma agressão, tá? De repente, alguém, um oficial, ele vai intimar uma pessoa, e lá a pessoa agride aquele servidor e ele fica acamado sem poder trabalhar, né? E ele vai ter direito, então, à licença por acidente de serviço, porque ele foi agredido em razão das atribuições do seu cargo, ele sofreu agressão provocada, tá bom? Ele não provocou, mas alguém provocou essa agressão dele. Outra hipótese que se equipara à licença por acidente de serviço é o dano sofrido num percurso da residência para o trabalho e vice-versa. Então, o servidor, ele sai cedo, vai pegar o ônibus ou está com o seu carro, e no caminho acontece um acidente, que Deus livre, né? Acontece um acidente, mas a lei então garante que esse servidor ele vai ficar então recebendo sem trabalhar até que ele esteja bom novamente. E quando for o caso, ele está voltando, ele não está indo para o trabalho, está voltando, tem direito também? Tem. Eu acabei de ler aqui que é o acidente, o dano sofrido no percurso da residência para o trabalho e vice-versa, ou seja, quando ele estiver do trabalho para a sua residência. O que mais nós temos sobre isso? O servidor acidentado em serviço que necessite de tratamento especializado poderá ser tratado em instituição privada. Olha só, tem essa possibilidade, o servidor vai ser tratado em instituição privada. E quem vai pagar? É a conta dos cofres públicos. A conta dos cofres públicos. Chegou um cafezinho aqui abençoado, trazido aqui pelo nosso irmão Júnior. Que Deus abençoe ele, sempre tenha abundância na casa dele. Você é servido também para tomar o seu café aí, não o meu, tá bom? Então, vamos continuar aqui. Então, o servidor acidentado de serviço que necessita de tratamento especializado poderá ser tratado em instituição privada à conta dos recursos públicos. Qual é a condição para que isso aconteça? Se é uma medida excepcional, constitui exceção, somente será admissível quando não existirem, ou seja, quando inexistirem meios e recursos adequados em instituições públicas, tá bom? Isso é uma situação que o servidor tem que buscar mesmo, porque infelizmente temos médicos dizendo que tem atendimento no serviço público só para não passar, para não demonstrar que o serviço público está um desastre no Amapá, né? Para não dizer isso, que o serviço público da saúde está um desastre no Amapá. Eles ficam querendo submeter o servidor, muitas vezes, que não tem plano, àquele tratamento. Mas que tratamento se eles não têm? O servidor quer autorização, quer se tratar no setor privado, não é autorizado, porque dizem que tem recurso na instituição pública, a gente sabe que não tem. Até o raio-x está quebrado muitas vezes. Então, continuando aqui o assunto da nossa aula,
Então, o tratamento é recomendado por junta médica oficial. A junta médica oficial deve recomendar o tratamento, tá bom? E com essa recomendação da junta médica oficial, o servidor pode pleitear, então, o atendimento na instituição privada, à conta dos recursos públicos, tá bom? E, como eu falei, é uma exceção, então, os meios e recursos devem inexistir na instituição pública, ou posso até dizer, a lei fala que inexistirem, né? Inexistirem. Na prática a gente sabe é porque, além de muitas vezes inexiste, e às vezes o que tem não é suficiente para tratar a todos. Então, a letra da lei, o que importa nesse momento, diz assim: quando inexistirem meios e recursos adequados em instituições públicas, porque é assim que vai cair, tá bom? E a prova desse acidente? Como é que vai provar? A prova do acidente será feita no prazo de 10 dias, prorrogável quando as circunstâncias exigirem. Então, o servidor se acidentou ali, digamos, o carro bateu. E como é que ele vai sair correndo para provar? Não tem como, ele vai ficar de licença imediatamente, tratando. E algum familiar vai pegar aquele atestado e vai levar lá para comprovar que ele está acidentado e precisa da licença, tá bom? Precisa ser homologada a sua licença. Tá bom, pessoal? Isso é na prática. Na prática e na teoria, você precisa aprender apenas isso aqui, que a prova do acidente será feita no prazo de 10 dias, prorrogável quando as circunstâncias o exigirem. Acabamos de falar, então, sobre a licença por motivo de acidente de serviço, tá bom? O artigo 233 da nossa Lei 0066, uma lei bastante garantista até para o servidor, tá bom? Vamos falar agora para licença para tratamento de saúde, tá bom? Licença para tratamento de saúde. Essa licença também é muito importante, de acordo com o artigo 240, tá bom? 240 da nossa lei, diz aqui, licença para tratamento de saúde. De acordo com o artigo 240 do Estatuto, será concedida, deixa eu só confirmar aqui, assistência à saúde, tá? Aqui, na verdade, é o artigo 237 em diante, tá bom? Olha aqui. Será concedida ao servidor licença para tratamento de saúde a pedido ou de ofício. De ofício é quando a própria administração ordena, diz que ele precisa dessa licença. A pedido, o servidor então vai lá e faz seu pedido com base em perícia médica, sem prejuízo da remuneração a que fizer jus, tá? Então, o servidor tem direito à licença, ele pode requerer, ou então a própria administração, verificando que ele precisa, diz, dar licença para o servidor, com base, então, em uma perícia médica, e ele vai receber a sua remuneração também total, tá bom? Então, observação, a licença até 30 dias, a inspeção será feita por médico do setor de assistência do órgão de pessoal. Então, até 30 dias, o próprio médico do setor dele, lá da instituição, vai poder fazer, então, vai poder dar o atestado, tá bom, pessoal? Agora, acima de 30 dias, o servidor tem que passar pela junta médica oficial. A inspeção será feita por junta médica oficial, a partir de 30 dias. Até 30 dias, a inspeção será feita por médico do setor de assistência do órgão de pessoal, tá bom? O servidor que apresentar indícios de lesões orgânicas ou funcionais será submetido à inspeção médica. Então, se for detectado que o servidor tem lesões orgânicas ou funcionais, ele deve ser encaminhado para a inspeção médica. Sempre que necessário, a inspeção médica será realizada na residência do servidor ou no estabelecimento hospitalar onde se encontrar internado. De repente, o servidor já está internado, não tem como ele sair de lá. Então, os médicos, eles vão ter que ir lá, né, os médicos do setor público vão ter que ir lá e fazer a inspeção. E eu disse ainda agora há pouco que até 30 dias a inspeção será feita por médico do setor de assistência do setor de pessoal, tá bom? Mas e se não tiver médico? Se não tiver médico lá no setor de pessoal para atender os servidores daquele órgão, por exemplo, e nesse sentido médico no órgão, entidade do local onde se encontra o servidor, pode ser aceito atestado passado por médico particular. Então, ele pode ser o médico particular que vai passar o atestado, ficando os respectivos efeitos, porém, condicionado à sua homologação por médico ou junta oficial. Então, ele vai pegar
aquele atestado do médico particular e vai dar entrada numa junta médica oficial, tá bom? Ou mesmo um médico que seja oficial, um médico servidor público, tá bom? Para atestar, para confirmar aquele atestado, tá bom? Olha só, uma observação: o atestado e o laudo da junta médica não podem mencionar o nome, ou a natureza da doença, tá? Natureza da doença, não pode mencionar o nome nem a natureza da doença, salvo quando se tratar de lesões produzidas por acidente de serviço. Aí tem que colocar, obrigado, porque acidente de serviço ou mesmo doença profissional, tá bom? E quando terminar o prazo da licença, o servidor é submetido a nova inspeção médica. Terminou os 30 dias, ou se foi mais de 30, foi 90, 60 dias, 120 dias, não sei, vai depender da situação do servidor, da situação que ele está. Então, terminada a licença, o servidor vai passar mais uma vez por avaliação médica, por inspeção médica, tá bom? Ele vai opinar por 3 situações. O servidor deve voltar ao serviço. Segunda situação, o servidor vai ter sua licença prorrogada, precisa de mais um tempo, não pode voltar ao trabalho. Ou a terceira opção, o servidor precisa ser aposentado, não tem mais condição de trabalhar, está inválido, né? A lei fala essas 3 frases aqui que eu vou dizer para vocês, tem que lembrar. 3 situações que a inspeção médica vai definir. Primeiro, por sua volta ao serviço. Segunda, pela prorrogação da licença. Terceira, pela aposentadoria, tá bom? Pela aposentadoria. E mais nós temos? O atestado e o laudo médico não se referirão ao nome e natureza da doença, já falei. Salvo quando se tratar de lesões produzidas por acidente de serviço, doença profissional, tá bom? Ou mesmo uma doença relacionada no estatuto. Essas foram então as licenças que eu acabei de falar para vocês, são ao todo 12, né? 12 licenças e com certeza vai cair, tá bom? Esse tema é um tema bastante corriqueiro em concurso. E como é que cai no concurso? Como é que cai? Eles trocam, tá bom? Ele coloca uma licença, o nome da licença, mas no texto dizendo que é a licença, ele vai colocar uma outra. Aí se você não souber diferenciar bem, você não vai acertar, né? Não vai acertar. Então vamos ouvir agora mais um hino e daqui a pouco continuaremos a nossa aula. Vou falar de afastamentos. Qual é o hino que temos aí? Lugar Secreto, da Gabriela Rocha. Hoje vamos tocar apenas de Gabriela Rocha, tá bom? Lugar Secreto, eu quero mandar um alô para quem está me ouvindo online aqui, ou mesmo pela rádio. Nilce Sobrinho, Ilma Mendes, José Bruno, Ângela Brasil, Maria Selma, Marlon Monteiro, Márcio Queliane, Valmir, Lauro, Jéssica Cardoso, Lúcio Jasso, meu amigo Lúcio, Núbia Sheila, Manuel Lima, Ronaldo Cardoso, Damares, Ágata, Fred, Josafá Alberto, Bianca, tá? Cardoso, Ana Alves Batista, Léo Costa, Daiane Chagas, Wellison, Ruth, Vânia, Yara Coutinho, Samires, Ali Pedro, Luana, Josiane, Roberto. Então, vários aí, tá? Muitos assistiram um pouco, já saíram, tá bom? Mas deixaram com certeza o seu like, pode assistir depois a minha aula, vai ficar aí ao vivo. Então eu quero que você mande uma mensagem. Se você ainda está nesse momento ouvindo a minha aula, mande uma mensagem de boa noite. Quero saber de você o que você está achando da aula, se está chegando bem com você, se você está entendendo, tá bom? Se tiver alguma dúvida, pode mandar, que nós vamos então tirar a sua dúvida, tá bom? Ou hoje ou na próxima aula, mas não vamos deixar você em dúvida. Você está ouvindo o programa Academia do Concurso com o professor Elisomar Alves. E vamos continuar. Eu creio que eu estou falando aqui com pessoas que vão ser novos funcionários da Assembleia Legislativa do Estado do Amapá. Você vai conseguir essa vaga, tá bom? Eu acabei de falar sobre licenças, agora eu vou falar de afastamentos. Olha só, vamos começar então. Os afastamentos para fins do Estatuto do Servidor Público acontece quando o servidor se afasta do exercício do seu cargo para exercer funções fora do seu órgão ou entidade,
ou para exercer mandato eletivo. Então, afastamento, o servidor vai se afastar do seu órgão, entidade, para assumir um cargo, né? Para trabalhar no outro órgão, ou mesmo para exercer mandato eletivo. Ele vai estar afastado, então, das suas funções normais. Como é que funciona, então? Primeiro, vou falar de afastamento para servir em outro poder, órgão ou entidade. Outro poder, órgão ou entidade. Os afastamentos para fins do Estatuto do Servidor acontecem quando o servidor se afasta do exercício de seu cargo para exercer funções fora do seu órgão ou entidade ou para exercer mandato eletivo. Segundo o artigo 113, tá? 113, se você está me acompanhando, você pode pegar aí o artigo 113 da lei. É muito importante você ler o texto da lei, que é o que vai cair, tá? O servidor poderá ser cedido é a palavra, cedido, para ter exercício em outro órgão ou entidade dos poderes do Estado, da União, dos municípios. Quer dizer que um servidor do Estado pode trabalhar no município? Sim. Qualquer município do Estado, Amapá? Sim. Cedido, tá bom? Ele vai ser cedido para aquele órgão, pode trabalhar anos, inclusive, cedido, tá bom? Da União também, tá bom? Os poderes do Estado, da União, do município, nas seguintes hipóteses: para exercício de cargo em comissão ou função de confiança. Ele vai assumir um cargo em comissão ou uma função de confiança, e em casos previstos em lei específica. Muitos outros casos previstos em lei específica. 3 opções: vai assumir cargo em comissão ou uma função de confiança, e casos previstos em lei específica. Na hipótese de exercício de cargo em comissão ou função de confiança, o ônus da remuneração será do órgão ou da entidade cessionária, tá bom? Então, a entidade cessionária é que vai ter que pagar, ou seja, a entidade que está recebendo aquele servidor, ele que deve pagar, então, tá bom? Deve pagar a remuneração daquele servidor. A entidade cessionária é aquela que está recebendo. A cessão far-se-á mediante ato publicado no Diário Oficial do Estado, tá bom? Então, a cessão far-se-á mediante ato publicado no Diário Oficial do Estado. A cessão será feita mediante ato publicado no Diário Oficial do Estado. Vamos ver aqui um pouco como diz aqui na Lei 66, o artigo 113. O servidor poderá ser cedido para ter exercício em outro órgão, entidade dos poderes do Estado, da União, dos municípios, nas seguintes hipóteses, tá? Então, para exercício de cargo em comissão, função de confiança, já falei, em casos previstos em lei específica. Na hipótese do exercício de cargo em comissão, função de confiança, o ônus da remuneração será do órgão da entidade cessionária. A cessão far-se-á mediante ato publicado no Diário Oficial, tá bom? É só isso mesmo que tem na 66. E outro afastamento aqui, o afastamento para exercício de mandato eletivo, tá bom? Aqui eles estão citando praticamente o que está na Constituição Federal. Olha só, o servidor em exercício de mandato eletivo aplica-se as seguintes disposições. Primeiro, tratando-se de mandato eletivo federal, estadual ou distrital, ficará afastado de seu cargo efetivo sem remuneração. O servidor foi eleito para um mandato federal, deputado federal, qualquer mandato eletivo federal, senador, deputado federal, estadual, deputado estadual, tá? Ou distrital, ele não está falando aqui num caso do Distrito Federal. Ele fica afastado do seu cargo sem remuneração, ou seja, ele não vai receber nada do seu cargo, vai ficar afastado. E de onde é que ele vai receber? Lógico, né? Se ele for ser um deputado estadual, vai receber lá da Assembleia. Deputado federal vai receber da Câmara dos Deputados ou do Senado, dependendo se for senador, nesse caso. Tá bom? E se for investido em mandato de prefeito? Se ele é servidor público e ganhou para prefeito, ele vai ser afastado do cargo, sendo facultado a optar pela remuneração. Olha só, já houve caso que um médico, por exemplo, ele ganhou a eleição para prefeito. A prefeitura não tem condição de pagar, digamos, o salário de R$3.000. O médico ganha 30 mil, digamos, no interior desse aí. Ele vai escolher qual a remuneração? Do prefeito, que é 3 mil, ou vai continuar a receber a remuneração dele, que é 30 mil, por exemplo?
lógico que é a remuneração dele. Então, ele tem essa opção, entendeu? De escolher. Ele vai ficar afastado do cargo, mas ele pode escolher, é facultado optar pela remuneração. Qual ele vai ganhar? Gente, esse exemplo que eu dei é só um exemplo, eu não sei quanto é que o médico ganha. Tem município que o prefeito ganha realmente bem pouco, e a gente sabe que o médico ganha bem mais que o prefeito, muitas vezes, tá bom? Outra hipótese, quando o servidor é investido no mandato de vereador, tá bom? Havendo compatibilidade de horário, ele perceberá a vantagem de seu cargo efetivo sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo. Olha só, o vereador tem essa opção, né? Ele vai trabalhar só uns 3 dias na Câmara de Vereadores, digamos, eu não sei, será que eles trabalham? Trabalham sim, né? Os vereadores. Então, ele tem um tempo livre para ele poder exercer sua função normalmente, o seu cargo efetivo. Se houver compatibilidade de horário, ele pode ficar tanto quanto o vereador e trabalhando lá no órgão público? Pode. Vai receber as duas remunerações? Vai receber tanto de vereador quanto do servidor. Olha só, investido no mandato de vereador, havendo compatibilidade de horário, perceberá as vantagens de seu cargo efetivo sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo, ou seja, de vereador. Não havendo compatibilidade, será aplicada a norma do inciso anterior. Ou seja, se não houver compatibilidade, ele cai na regra do prefeito, tá bom? Ele pode optar qual remuneração, se é do cargo efetivo ou se é remuneração de vereador. Cai na mesma regra do prefeito, tá bom? Mais uma observação: em qualquer caso que exija o afastamento para exercício de mandato eletivo, o servidor terá garantida a progressão funcional. Então, o servidor vai ter garantida a progressão funcional. Poxa, mas ele está afastado. Vai ter direito à progressão funcional. Lembre-se que eles que fazem as leis, tá? Vai ser garantida a progressão funcional. Quem fez essa lei aqui? Deputados estaduais. Então, o legislativo vai desprestigiar o legislativo? Eu ainda não vi. Então, ele tem direito. O servidor terá garantida a progressão funcional e demais gratificações e contribuirá para a Seguridade Social, vai continuar contribuindo para a Seguridade Social, como se em exercício estivesse, e seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais. Vai ser contado, tá bom? Digamos que a pessoa passou a vida toda como vereador. Você sabe que o cargo legislativo ele pode se reeleger quantas vezes ele conseguir, não tem limite, não é igual ao executivo que pode apenas uma reeleição. E ele se aposenta como vereador, e o cargo que ele nunca trabalhou, ele vai se aposentar também naquele cargo que ele nunca trabalhou. Pode isso? A lei diz que pode, está aqui, acabei de ver para você, no artigo 114, parágrafo 1º. Em qualquer caso que exija afastamento para exercício de mandato eletivo, o servidor terá garantida a progressão funcional e demais gratificações e contribuirá para a Seguridade Social, como se em exercício estivesse, e seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais. Se vai ser contado tempo de serviço para todos os efeitos legais, significa que quando chegar no tempo de ele se aposentar, tá, por tempo de contribuição, ele vai poder se aposentar normalmente naquele cargo efetivo, tá? Até porque ele vai ter pago durante todo aquele tempo a Seguridade Social. Para efeito de benefício previdenciário, no caso de afastamento, os valores serão determinados como se no exercício estivesse. Colocaram bem essa observação, mas essa observação bem clara. No caso de benefício previdenciário, e no caso de afastamento, os valores serão determinados como se no exercício ele estivesse. Esse aí é o afastamento para exercício de mandato eletivo. Olha, pessoal, se eu puder dar uma dica para você quanto a isso, eu quero que você grave exatamente o cargo, como fica a questão da percepção da remuneração quando assume cargos a nível federal, quando a nível federal, ou para deputado estadual, ou prefeito, tá bom? E vereador. Separe cada um desses, tá bom? Só volte a minha aula de novo, volte a minha aula e você vai ter uma revisão. O bom quando é assim, né, que você pode mandar o professor voltar quantas vezes você quiser, que está gravado mesmo. Estou falando aqui dos afastamentos, tá bom? Agora vou falar das concessões, e logo depois eu já vou passar algumas questões para vocês. Na próxima aula eu vou continuar falando mais questões sobre esse tema.
Vamos falar de concessões então. O que são concessões? Está no artigo 115, tá bom? Sem qualquer prejuízo, o servidor poderá ausentar-se do serviço. São concessões, tá? Deixa o servidor, então, à vontade em alguns pontos, mas concessões. Por exemplo, no artigo 115, sem qualquer prejuízo, poderá o servidor ausentar-se do serviço. Por um dia, para a doação de sangue. Pode. Por um dia, para a doação de sangue. O servidor pode. Vai doar sangue, ele tem direito a um dia. 2 dias para se alistar como eleitor. Sério isso? Sério. Pode. 2 dias. É importante exercer cidadania. Tem direito de se afastar do serviço. Simplesmente ele se afasta, comunica que estava se alistando, né? 8 dias consecutivos em razão de... Aí são 8 dias consecutivos. Veja que não chama de licença, chama de concessão, tá bom? Tá, concessão. 8 dias consecutivos em razão de casamento. Casou, 8 dias, tá bom? De licença. Falecimento. Isso aqui é a parte triste da notícia, mas tem direito de 8 dias, tá? Falecimento do cônjuge. Falecimento do companheiro, olha, o companheiro sendo privilegiado na lei 066, pais, faleceu o pai, madrasta, padrasto também, filhos, enteados, menor sob sua guarda, irmãos. Qualquer um desses que falecer, a lei cita bem aqui, tem direito a 8 dias. Se afasta do serviço, volta só depois de 8 dias, só faz comunicar mesmo, traz a comprovação, com certeza, né? Uma cópia da certidão de óbito. A lei não entra nesses detalhes, mas isso é na prática. O que você tem que lembrar para a prova, para o concurso, é isso: que sem qualquer prejuízo o servidor vai poder se afastar. E na questão vem, por um dia, para se alistar como eleitor, certo ou errado? Não. Para se alistar como eleitor é 2 dias. Por um dia, tá? Quando casar, não, é por 8 dias, tá? Por um dia, para doação de sangue, aí tá certo. Tá? Por 8 dias, no caso de falecimento da tia, sim? Não, tia não está dentro aqui da relação. Olha, cônjuge, companheiro, pai, madrasta, padrasto, filhos, enteados, menor sob sua guarda e irmãos. O primo faleceu, não vou voltar no trabalho só daqui com 8 dias. Era um primo muito chegado, como irmão, é como irmão, mas não é irmão. Então, não, a lei não contempla, tá? No artigo 115, tá bom? Isso aí são as concessões. Tem mais concessão ainda? Sim. A concessão de horário especial. Isso aqui é bem interessante, essa concessão, tá bom? Ao servidor estudante, quando comprovada a incompatibilidade entre o horário escolar e o da repartição. Olha só, a lei garantindo, né, o futuro do servidor que estuda. O horário da faculdade dele, por exemplo, é incompatível com o horário escolar. Então ele vai ter direito de sair um horário mais cedo para que ele possa, então, estudar. Mas ele vai ter que pagar esse horário. Tem alguns casos que não precisa pagar o horário? Tem alguns casos, tá bom? Olha só, vou só falar primeiro normalmente sobre o caso do servidor estudante, quando comprovada a incompatibilidade entre o horário escolar e da repartição pública, ele vai poder ter um horário especial sem prejuízo do exercício do cargo, ou seja, ele vai ter que cumprir o horário dele em um outro horário, mas ele vai ter que cumprir. Ao servidor que desempenha atividade prevista no artigo 70A para recebimento de gratificação para encargo de curso ou concurso, tá bom? O servidor, né, que ele vai trabalhar, vai dar um curso ou mesmo trabalhar num concurso, ele vai poder ter um horário especial, sim, vai poder ter um horário especial para que ele possa trabalhar normalmente, tá? E outro, para concessão de afastamento nos casos acima, será exigida a compensação de horário na repartição, acabei de falar, respeitada a duração semanal do trabalho. Então, o servidor, ele precisa estudar, sim, então ele vai trabalhar no horário especial, ele tem que cumprir a carga horária semanal dele, tá bom? Tem que cumprir. E se o servidor estiver trabalhando num caso de encargo de curso ou concurso, tá bom? Curso ou concurso. O horário que ele trabalha, por exemplo, é de manhã. Ele está imbuído desse trabalho, é justamente nesse horário. Então, ele vai ter que trabalhar um outro horário, com certeza, de tarde, conforme o caso do seu setor. O importante é você lembrar disso, que o servidor que desempenha a atividade prevista no artigo 70, ou seja, o servidor que esteja
exercendo encargo de curso ou concurso, tem direito a horário especial? Sim. O servidor estudante, né? O servidor estudante que comprove que é incompatível o horário escolar e da repartição, tem direito também a horário especial? Tem direito, tá bom? Vai ter que cumprir a sua carga horária semanal, vai ter que cumprir. Por isso o nome já diz horário especial, tá bom? Mas temos novidade na lei. Será concedido horário especial ao servidor portador de deficiência. Olha aqui, você sabe que nos últimos anos as nossas leis têm privilegiado as pessoas com deficiência, tá bom? Com deficiência. A palavra hoje é pessoa com deficiência, PCD. Pessoa com deficiência física, visual, mental severa ou profunda, tá bom? Ou autismo, quando comprovada a necessidade por junta médica oficial, independentemente de compensação de horário. Nesses casos, não precisa compensar horário. Se o servidor precisa trabalhar menos horas devido a essa sua situação, tá bom? Deficiência física, visual, mental severa ou profunda, ou autismo, quando comprovada a necessidade por junta médica, independentemente de compensação de horário, vai ter direito ao horário especial. A mesma regra é extensiva ao servidor que seja cônjuge, companheiro, pai, mãe, tutor, curador ou responsável legal de pessoa com deficiência. Mesma deficiência física, visual, mental, severa ou profunda ou autismo. Então, tanto quando o servidor, ele mesmo que é cometido dessas deficiências, ele tem direito a especial, ele tem direito também quando ele é esposo, né? Quando ele é cônjuge ou companheiro, pai, mãe, tutor, curador responsável legal de pessoas que estão nessa situação, porque ele precisa se dedicar mais a cuidar dessas pessoas. Então, ele tem direito a horário especial. E como é que fica nesse caso? O servidor público que se enquadra nas disposições acima, que eu acabei de falar, recue diretamente de portador de deficiência, na verdade aqui é pessoa com deficiência, que a lei não está atualizada, comprovadamente necessite de assistência permanente, independentemente de estar sob tratamento terapêutico. Não precisa estar sob tratamento terapêutico, ele tem que provar que a pessoa precisa, né, de uma assistência permanente. Ele terá redução de quanto por cento, pessoal? A lei deixa claro, 50% da carga horária de trabalho. Olha só, 50% a redução da carga horária de trabalho, sem prejuízo de sua integral remuneração. Ele vai receber remuneração integral. Vai trabalhar menos, mas vai ganhar a mesma remuneração. E no mínimo a carga horária de 20 horas. Então ele vai ter 50% da carga horária de trabalho, mas combinado com no mínimo 20 horas semanais. É o mínimo, tá bom? E se ambos os pais são servidores públicos, então digamos que eles tenham um filho com deficiência visual ou mental severa, que precisa então do acompanhamento deles. Os dois vão ter esse horário especial? Não, apenas um. Olha só, se ambos os pais se enquadrarem nesse benefício, caberá somente a um a redução da carga horária prevista neste artigo. Então a lei só beneficia um, tá? Se os dois forem servidor público, só um vai poder ter esse horário especial. Não é licença, é horário especial para poder dar aquele atendimento para o seu filho ou seu companheiro, sua esposa, seu marido, pai, mãe, tá bom? Pai, mãe também. Muita gente não sabe disso, mas pode ter um horário especial para cuidar do seu pai e da sua mãe, tá bom? Isso você encontra na lei 066. Muito bom estudar, né? A gente estuda, a gente aprende e vai aplicando os conhecimentos, tá bom? Isso que eu acabei de falar está no artigo 116. Se você quer que eu continue falando sobre a Lei 66, eu quero que você mande comentário para mim, para o meu WhatsApp, 991786210, ou deixe seu comentário mesmo no Face, nesta aula, para eu ficar sabendo, tá? Eu vou ainda mais alguns minutinhos aqui, ok, irmão? Júnior, mais uns 10 minutos, só para eu passar umas 2 ou 3 questões, para você ter o gosto da questão. E na quinta-feira eu vou continuar trazendo questões para você gravar esses assuntos, tá bom? Para você gravar esses assuntos. Olha só, umas questões muito boas aqui. Ah, professor, não estou nem vendo a questão. Preste atenção só, na hora não vai ter ninguém para te ajudar. Só Deus, tá? E Deus, ele vai te ajudar para te fazer lembrar o que tu estudou. Se não estudou, não vai ter como Deus te ajudar nesse caso, tá? Porque até a Bíblia fala que ele fará lembrar. Tá? E eu só estou apenas parafraseando, porque a Bíblia diz que vai fazer você lembrar para defender
para o Evangelho, defender o nome de Deus. Mas eu creio que Deus é tão bom que Ele vai fazer você lembrar das coisas que você estudou também, tá? Porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Primeira questão sobre o assunto que nós estudamos desde o início, licenças. Falei sobre licenças, falei sobre concessões, tá? Licenças, concessões, tá? Tudo isso aí acabamos de falar. Agora, vamos lá. Primeira questão. De acordo com a Lei 0066, o servidor não poderá permanecer em licença da mesma espécie por período superior a 24 meses, salvo exceções listadas na própria lei. Não se enquadra nas exceções à licença, tá? Então, o servidor não pode ficar acima de 24 meses de licença, mas há exceções. Há exceções. Mas não há exceções que ele quer saber. Ele quer saber o que não se enquadra nessas exceções. Para você saber o que não se enquadra nas exceções, você tem que saber quais são as exceções, tá bom? Então, letra A. Letra A, por motivo de doença em pessoa da família. Letra B, por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro. Letra C, para o serviço militar. Letra D, para o desempenho de mandato classista. Letra E, para atividade política. Eu vou ler de novo, verificando a situação. O que nós queremos é saber se cada um desses pontos aqui, a pessoa pode ficar de licença por período superior a 24 meses. Vou começar a letra E. Para atividade política, pode ficar? Sim, é só você lembrar que é 4 anos. 4 anos é muito mais de 24 meses. Então, é exceção e nós não queremos a exceção. Para desempenho de mandato classista, muitas vezes tem mandato classista que é 4 anos. Então, fica acima de 24 meses? Sim. Para o serviço militar, muitas vezes a pessoa pode ficar com o serviço militar muito mais de 24 meses. Então, também é exceção ao tempo máximo de 24 meses. Letra B. Por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro. Sim, o seu cônjuge viajou, foi para outra cidade, você pede afastamento, você pede licença, então, do seu trabalho e vai acompanhar o seu marido ou sua mulher. De repente ele fica mais que 2 anos, então você pode pedir prorrogação? Pode, então não é isso que nós queremos. Por motivo de doença pessoa da família, pode ultrapassar 24 meses? Não, tá bom? Não pode. Olha só, a lei fala claramente que o que pode são esses 4 que eu falei para vocês antes. Por motivo de doença pessoa da família, tá bom? É o prazo de 90 dias, tá bom? Olha só, 90 dias para tratamento em pessoa da família. Vamos a número 2 aqui, mais uma questão. De acordo com a lei 0066, ao servidor poderá ser deferida a licença por motivo de doença de descendente colateral consanguíneo ou afim até o... Qual grau, então? Qual grau o servidor pode ter licença por motivo de doença de uma pessoa que pode ser o seu pai, sua mãe, pode ser o seu filho, tá? Pode ser alguém colateral, tá bom? Até consanguíneo ou afim, até qual grau de parentesco? Até o... Aí as opções falam 1º grau, 2º grau, 3º grau, 4º grau, 5º grau. Se você assistiu a minha aula anterior, você sabe que é até o 2º grau. A resposta é até o 2º grau civil apenas, tá bom? Até o 2º grau. Mais uma questão aqui. Olha só. O servidor terá direito à licença para acompanhar cônjuge ou companheiro se for deslocado para outra localidade do território nacional, para o exterior ou para exercício eletivo. O pedido para o gozo de tal licença deverá ser renovado. Então, a pessoa, o homem, a mulher vai acompanhar o seu marido, ou sua esposa, né? Porque está exercendo um cargo eletivo, por exemplo, foi lá para Brasília, vai pedir licença por 2 anos. Para que essa licença seja renovada, ele tem que pedir. De quanto em quanto tempo? 2 anos. É de 2 em 2 anos tem que pedir a renovação da licença, tá bom? Então a resposta seria a letra B, de 2 em 2 anos. As outras opções estava de 1 ano,
3 em 3 anos, a cada 6 meses, de 5 em 5 anos. Veja que eles colocam essas datas, mas não vai confundir você, porque você já sabe que é de 2 em 2 anos. Vai direto na resposta e já anotou artigo 97 da Lei 66. A licença será concedida mediante o pedido devidamente instruído, que deverá ser renovado de 2 em 2 anos, tá bom? Para encerrar, então, última questão de hoje aqui, também sobre licenças previstas no Estatuto do Servidor Público do Estado do Amapá, que é a Lei 0066, assinale a alternativa correta, tá bom? A, B, C, D e E. Nós temos aqui, o que ele está querendo aqui, a alternativa correta, tá bom? Assinale a alternativa correta. Letra A. Ao servidor dispensado do serviço militar, conceder-se a prazo não superior a 10 dias para que reassuma o exercício sob pena de demissão por abandono do cargo. Certo ou errado? Errado, tá bom? O prazo é 30 dias. O servidor que foi dispensado do serviço militar, ele tem 30 dias para retomar o seu cargo efetivo, tá bom? Então, está errado. Não é 10 dias, é 30 dias. Letra B. Somente poderão ser licenciados para desempenho de mandato classista. O que é mandato classista mesmo? É quando a pessoa assume, por exemplo, sindicato, tá? Um grupo representativo dos servidores. É um mandato classista. Então, somente poderão ser licenciados para desempenho de mandato classista servidores eleitos para cargo de direção ou representação nas referidas entidades até o máximo de 2 por entidade. A Lei 66 coloca um tanto, mas não é 2, é 3. Então está errado, letra B. Nós queremos a certa. Letra C. A licença para desempenho de mandato classista terá duração igual à do mandato, podendo ser prorrogada num prazo de reeleição por uma única vez. Essa é a correta, é o gabarito, é isso mesmo, é o gabarito, tá bom? Porque a licença para desempenho de mandato classista vai ter duração do mandato. Se for 3 anos, é 3 anos. Se for 2 anos, é 2 anos. Se for 4 anos, é 4 anos. Vai ser o tempo da licença, ao mesmo tempo do mandato. E se de repente a pessoa é reeleita? Na primeira vez que ele é reeleito, ele pode então renovar a licença. Só essa vez. Se ele for reeleito a terceira vez, já era. Não tem. A lei dá direito para ficar de licença recebendo uma vez apenas, tá bom? Letra D. Então essa aí é a correta. Vamos ver o que está errado nas outras, porque quando a gente sabe o erro, a gente aprende também, tá bom? Letra D diz assim: a licença para o serviço militar será concedida com vencimento ao cargo, descontando-se, porém, a importância que o servidor perceber na qualidade de incorporado, mesmo se optar pelas vantagens remuneratórias do serviço militar, o que implica no acúmulo dos vencimentos. Está errado, tá bom? Por que está errado? Porque o servidor, que está prestando serviço militar e é servidor efetivo, ele vai receber o seu salário lá, a sua remuneração como militar, tá? E vai receber também a sua remuneração como servidor efetivo. A diferença é que a remuneração do cargo efetivo vai ser descontado o valor que ele recebe lá no serviço militar. Por exemplo, ele recebe num cargo efetivo seria 5 mil, no militar seria 2 mil. Então ele vai receber os 2 mil lá no serviço militar e vai receber apenas 3 mil no seu cargo efetivo, porque vai ser descontado o valor que ele recebe a título do trabalho de serviço militar, tá bom? E tá errado então por isso. Letra E. A partir do registro da candidatura até o 15º dia seguinte da eleição, o funcionário fará a licença não remunerada. Essa é licença para atividade política. O servidor tem direito à licença, tá bom? Desde o registro da candidatura dele até 15 dias depois da eleição, ele fica de licença. Poxa, mas a eleição terminou, ele tem mais de 15 dias? Tem mais de 15 dias, é o que a lei diz, tá bom? 15 dias para quê? Ele vai fazer o que ele quiser nesses 15 dias, né? Organizar essa papelada, prestar conta, descansar, né? Do tempo que passou trabalhando na campanha, é a lei que garante isso. Então, está errada porque diz aqui não remunerada. Essa licença, ela é remunerada, tá bom? Ela é remunerada. Grave isso, tá bom, pessoal? Vamos encerrar com o hino da Gabriela Rocha. Qual seria o hino agora? Diz. O hino diz, o hino maravilhoso. Então, vamos ouvir este hino e eu ofereço a você que está me ouvindo agora, você que ficou até esse momento
aprendendo comigo, porque quando eu estou aqui também transmitindo esse conhecimento, eu estou aprendendo e às vezes reaprendendo, relembrando também com você. Eu quero agradecer a sua participação comigo, o seu alô, a sua presença, tá bom? E curta e compartilhe para que outras pessoas tenham esse conhecimento. Quero agradecer então o nosso amigo aqui, que faz comigo esse programa na técnica, irmão Júnior Soares. Mandar um alô então para Rúbia Furtado, Nilson Silva, Carlos Cantuária, Ariadne Ferreira, o Cleiton Cunha, Michele Fernandes, Maxi Bahia, Stephanie Picanço, tá bom? Juarez Silva, Dora, Marcilene e outras pessoas que estiveram comigo passeando aqui no meu vídeo, tá bom? Quero mandar um alô para Joselma, para Heloíse, tá bom? Para Dona Eva, então para todas as pessoas que estão nos ouvindo também. Obrigado e boa noite a todos vocês. Vamos ouvir o hino da Gabriela Rocha e quinta-feira, se Deus quiser, retornaremos às 8 horas da noite. Você acabou de ouvir o programa Academia do Concurso com o professor Elisomar Alves. Esperamos por você no nosso próximo programa. Curta e compartilhe. Deus está com você.